pelo convite. E, na verdade, esse Pinga-Fogo, eu estou bastante ansiosa pelo Pinga-Fogo, porque é um assunto, inclusive, que a nossa comissão, a Comissão Nacional de Família e Tecnologia, vem tratando bastante a miúde, e tivemos um evento na semana passada tratando desse assunto. Tivemos algumas pessoas bastante importantes nesse assunto, como o professor Gabriel Honorato, Cíntia Burilli, convidamos a doutora Cíntia Barbieri, convidamos também o doutor Ricardo Calderon, fizemos uma explanação inicial com a participação da doutora Isabela de Castro, que também é da nossa comissão. Enfim, foi um evento bastante interessante. E aqui, falando para o IBDFAN, para a comissão de Mato Grosso, trazendo a importância desse tema, porque é um tema de muitos desafios. Nós não temos uma legislação no país tratando do assunto, que é absolutamente urgente. E por que é urgente, doutora Ana? Justamente porque nós estamos num momento de modificações. E como a nossa colega, doutora Isabela de Castro, nos colocou, que a tecnologia ela altera, as pessoas é que precisam alterar o comportamento, né? Então, as pessoas alteram os seus comportamentos de acordo com o desenvolvimento da sociedade, e o direito precisa caminhar junto. Então, na hora que a gente trata de herança digital, nós estamos falando de algo absolutamente de agora, que está acontecendo agora. O acervo digital, todos nós hoje, não vou dizer o mundo inteiro, obviamente, mas, enfim, todos nós hoje que estamos inseridos no mundo moderno, nos nossos cotidianos, nós fazemos acervo digital. Hoje, nós estamos, nesse momento, criando um acervo digital com essa imagem, com essa gravação que estamos fazendo agora. Isso vai ficar. Isso é um acervo digital. No momento que nós operamos as nossas redes sociais, os nossos perfis, os nossos e-mails, são acervos digitais. Então, a problemática em si está absolutamente centralizada e no que se vai herdar e no que não se pode herdar. Então, o que é herança? O nosso Código Civil já demonstra o que é herança. Tá? Então, você faz o espólio, que o espólio é a arrecadação do patrimônio da pessoa que faleceu. Esse espólio ele vai ser partilhável entre os seus herdeiros. E aí entra a regra de sucessões. E qual é a dificuldade, então, nisso? Por que as pessoas estão tão preocupadas com isso? Porque nós estamos falando de um acervo, nós também estamos falando de um acervo digital, e que ele se divide num acervo que é meramente patrimonial, e que esse é fácil, basta um perito fazer a arrecadação, ou seja, fazer a verificação de quanto custa patrimonialmente esse acervo, isso vai para um monte partilhável e pronto. Ou partível, né? Pessoas que falam partível, eu prefiro falar partilhável, e pronto, isso vai fazer parte do monte a ser dividido entre os herdeiros. A questão que nós estamos levando não do acervo digital patrimonial, e sim do acervo digital, eu chamo de moral, como mais parte da doutrina está desenvolvendo para o acervo existencial da pessoa. Então, a questão que fica doutora Ana, será que os seus e-mails, o acesso às suas mensagens particulares, aquilo que a doutora não deixou público, porque o que é deixado público é público. Agora, o que a gente se preocupa é justamente com aquele acervo de cunho privado, do qual a pessoa em vida
fez questão de deixar privado. Todos nós temos o acervo privado. O nosso e-mail é um acervo privado. E a questão é, podem os herdeiros, no momento em que o titular daquela conta venha a falecer, podem os herdeiros quererem acesso às mensagens privadas da pessoa falecida? Pode um herdeiro meu acessar as minhas informações que estão no meu celular? Inclusive com senha? A senha tem senha do e-mail, tem senha do serviço de arquivos em nuvem, tudo tem senha. E a questão é, pela regra, no momento do falecimento, automaticamente o patrimônio é transferido aos herdeiros. Mas veja o nome, patrimônio. Será que esse patrimônio, esse acervo particular, privado, eu posso inserir nesse contexto patrimonial de qual o Código Civil faz alusão? Essa é a questão. Então, as pessoas hoje estão começando a ficar preocupadas. Olha, na última reunião, o doutor Ricardo Caldeirão falou, olha, eu quero que o meu telefone vá comigo, porque é uma situação de muita preocupação hoje. Ou seja, até que ponto que as minhas informações privadas, que fazem parte do meu contexto de privacidade, podem ser acessadas para depois da minha morte pelos meus herdeiros. Isso é uma questão. Tá? Porque o que é o acervo patrimonial, isso não me parece que tem tanta discussão, a não ser aquele acervo patrimonial que nós possamos verificar que também seja um acervo de cunho íntimo, particular, privado. Mas veja, aí, na minha opinião, o que é patrimônio aferível financeiramente, né, que tenha valor patrimonial, esse patrimônio precisa ser partilhado. A discussão, e que eu, na minha opinião, eu não vejo discussão nesse ponto, é o acervo não patrimonial, que eu chamo de acervo moral, e que algumas pessoas chamam de acervo existencial, tá no mesmo, tá? Que é justamente essa questão. E aí o que eu trago aqui, que eu acho importante a gente frisar, que nós estamos fazendo estamos adentrando em direito fundamental, doutora Ana. E é isso que eu quero chamar a atenção. Porque o direito à privacidade, o direito à intimidade é um direito fundamental, ou não? Então, eu acho que a questão está começando. A nossa discussão, quando eu falo discussão, obviamente, é esse debate, essa conversa aberta jurídica que nós estamos tendo agora, ela começa a pisar num terreno diferente, porque nós passamos a falar agora em direitos fundamentais. Ora, a Constituição Federal, lá no artigo 5º, né, defende os nossos direitos fundamentais, alguns, né, porque os direitos fundamentais, os princípios, eles não precisam estar explícitos para que existam e para que sejam garantidos, mas a nossa Constituição, pela sua organização, pelo seu contexto histórico, ela é uma Constituição bastante prolixa, e trata de vários assuntos, né? Formalmente constitucional, materialmente constitucional, enfim. Então, a Constituição Federal, no artigo 5º, 10º, por exemplo, garante ali a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem. Veja que são valores que são atrelados à dignidade da pessoa. Isso é importante num contexto de dignidade. E aí, veja, aí nós temos o artigo 5º, 10º, que fala da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem. Tem o inciso 12, que fala da inviolabilidade das comunicações, e aí é que entra a nossa questão com as nossas mensagens de internet, as nossas mensagens em grupos pessoais,
ou mensagens, inclusive, que nós precisamos entender que existem vários aplicativos que as pessoas fazem uso, que é totalmente privado. Tem aplicativos de relacionamentos, em que jamais a pessoa quis trazer isso a público. Então, por que depois do seu falecimento, que direito tem esses herdeiros de fazer trazer a público algo que a pessoa em vida não quis que viesse a público? Então, isso é muito importante que a gente debata a questão do acervo existencial ou acervo moral. Que aí eu friso a questão dos direitos fundamentais, que é de suma importância que nós frisemos a questão dos direitos fundamentais nesse tocante. E aí eu pergunto para vocês, né? O que é direito fundamental? A doutora está falando de direito fundamental, doutora Patrícia. O que é o direito fundamental, na verdade? Qual a importância do direito fundamental? Ora, nós estamos, vamos dizer, numa quarta geração de direitos fundamentais. Tá? E essa quarta geração, o direito fundamental, ele faz sentido dentro de uma existência humana. Por que a quarta geração? Né? Porque, historicamente, o conceito de direito fundamental ele vai evoluindo junto com a evolução da sociedade. Então, num primeiro momento, era direito fundamental, por exemplo, ter propriedade, porque a propriedade garantia a liberdade. Então, propriedade e liberdade eram direitos fundamentais. Num segundo momento, a partir deste primeiro, surgiu o segundo. Né? E aí vai para um segundo momento, que os direitos políticos e de cidadania como direitos fundamentais. Num terceiro, passou-se... Aí foi a primeira vez que direitos individuais começaram a surgir como direitos fundamentais, e não num contexto mais de sociedade, de coletivo, de cidadania. Então, foi a primeira vez que a intimidade e a vida privada vieram como direito fundamental. Isso é a terceira fase, justamente para garantir a liberdade. Então, veja só, um contraponto. Né? Na primeira fase dos direitos fundamentais, a propriedade garantia a liberdade. E agora, na terceira fase, a intimidade e a vida privada garantem a liberdade. E aí chegamos a um quarto momento, que é o momento do desenvolvimento do direito fundamental, no qual nós nos encontramos nesse momento, que é justamente quando nós fazemos a leitura da dignidade humana como direito fundamental. E aí, dentro de um arcabouço de dignidade humana, você fala, meu Deus, mas dignidade é muito complicado de você conceituar. Não é verdade? Se eu pergunto para a doutora Ana Ricarte o que é dignidade para a doutora Ana Ricarte, ela vai me dar uma resposta completamente diferente de todas as pessoas que estão presentes aqui agora. Porque não é um conceito fechado, único. E aí eu vou mostrar que, na verdade, o conceito de dignidade ele é um conceito guarda-chuva que abarca tanto direitos sociais e coletivos quanto os direitos individuais. Então, a dignidade, eu posso dizer que a dignidade faz uma integração dos direitos individuais com os direitos sociais e coletivos. Por quê? Porque quando a gente fala de saúde, educação, moradia, estamos falando dos direitos sociais e coletivos. Mas quando a gente fala de direito à igualdade, de livre desenvolvimento da personalidade, nós estamos falando de direitos individuais. Então, a dignidade, hoje, ele é um conceito de integração. É um conceito guarda-chuva, que integra diversos direitos. Então, quando nós falamos de livre desenvolvimento da personalidade, está, sim, dentro de um contexto de dignidade. Então, isso eu estou falando por quê? Porque eu estou defendendo que o acervo moral, se o titular da herança não dispôs de forma diferente, se não deixou um testamento, se não deixou um escrito quanto ao seu acervo moral, se o titular não deixou,
esse acervo não pode ser acessado ou partilhado, ou seja lá o que for, entre os seus herdeiros. Porque, friso, o que vai para a partilha é o que pode ser partilhado. O que não pode ser partilhado não pode ir para uma partilha. Então, se eu pego, como eu vou dar, olha, esse herdeiro fica com a casa e esse outro herdeiro fica com o direito a acessar o e-mail da doutora Patrícia? Eu não deixei isso por herança. Se nós fizermos um planejamento sucessório, e aí já entra no planejamento sucessório, né, que não é cultural brasileiro, né? Não é da cultura do brasileiro o planejamento sucessório. Mas em havendo um planejamento sucessório, um dispositivo de testamento ali, colocando, olha, o meu e-mail poderá ser acessado pela pessoa tal, a senha está no lugar tal, ou enfim, ou vai se determinar, obviamente, ao provedor que libere acesso, se por ordem judicial for assim, se a pessoa disse testamento. Mas se não disse nada, não é partilhável e não deve ser acessado pelos herdeiros, justamente pelo direito fundamental à preservação da dignidade, porque é um acervo de valor moral. Então, ele não pode ser transmitido automaticamente aos herdeiros. E veja, existe projeto de lei para dispor sobre herança digital. São projetos de lei ainda, na minha opinião, muito incipientes, que não abordam os problemas, não resolve os desafios, né? Não vou dizer problemas, mas não resolve os desafios da herança digital. Então, existe, então, um projeto de lei que dispõe que automaticamente o acervo moral é transmitido aos herdeiros. Aí eu pergunto para todos que estão me ouvindo, e os particulares, e o terceiro, particular, e os terceiros, que nada tem a ver com a herança, ou nada tem a ver com a situação que aconteceu com a pessoa falecida? Que tem um relacionamento ou de negócios, ou amoroso, ou, enfim, que seja um relacionamento privado, e que esse terceiro não quer aparecer. Mas na hora que o meu herdeiro vai acessar o meu e-mail, o terceiro vai aparecer. Todas as mensagens que eu troquei com amigos, que eu troquei com instituições privadas, ou, enfim, ou questões públicas, ou profissionais, que nada tem a ver com os meus herdeiros. Imagina que eu tenha um relacionamento com uma instituição da qual eu faço anonimamente para essa instituição. Eu participo dessa instituição ou de forma contribuindo patrimonialmente com essa instituição, e eu não quero que ninguém saiba disso. Mas na hora que acesso meus e-mails, todos meus herdeiros vão saber. E o terceiro, doutora Ana, e as nossas conversas falando sobre como nós vamos fazer a organização dos nossos escritórios, dos nossos clientes, a troca de e-mail que os colegas fazem, né, uns com os outros. Olha, eu estou com essa dificuldade, como é que você faria? É muito comum nós trocarmos experiências. Né? Isso vai aparecer para o meu herdeiro? Por que a minha conversa com uma terceira pessoa vai aparecer para o meu herdeiro? Então, são questões que eu trago, tá? Isso é uma questão muito importante. É preciso que nós façamos um trabalho hermenêutico, nós precisamos encarar uma interpretação desse contexto, de modo a fazer extrair a segurança jurídica do qual se deseja. Porque, veja, eu em vida, eu quero manter a segurança jurídica.
Porque senão a gente nunca sabe a hora do nosso passamento. Essa é a verdade. Isso é algo que não se tem como planejar. Não é verdade? Então, sabendo que as pessoas podem acessar a qualquer momento o meu acervo moral, então eu vou começar a apagar tudo? Eu não vou ter mais e-mail? Com medo? Porque se amanhã acontece alguma coisa, eu não quero magoar pessoas. Eu não quero, para depois da minha morte, magoar pessoas. Eu não quero que assuntos meus particulares sejam enfrentados por outras pessoas. Então, eu trago essa reflexão, né, para que possamos extrair uma segurança jurídica. Acho que a palavra é essa, é razoabilidade, sempre uso esse termo, razoabilidade, e segurança jurídica. Então, como eu faço extrair da norma a segurança jurídica que todos nós precisamos? Ah, doutora Patrícia, mas a doutora precisa de segurança jurídica para depois da morte? Não, eu preciso de segurança jurídica agora. Eu preciso de segurança jurídica agora, porque eu preciso saber o que vai acontecer com o meu acervo moral para depois que eu morrer. Eu já sei o que vai acontecer com o meu acervo patrimonial, porque a regra já define, mas eu não sei o que vai acontecer com o meu acervo moral. Porque aí, obviamente, como nós não temos regra vigente, fica no entendimento de cada magistrado ou de cada tribunal. E eu quero isso? Não. Então, essa falta de um regramento está gerando uma insegurança jurídica. E aí eu pergunto, o que é seguro? Eu resolver essa questão e dizer o acervo patrimonial, o acervo moral será de acesso aos herdeiros se o titular assim permitir. Então, se este assunto estiver literalmente organizado e definido em lei, ainda que seja um entendimento de tribunal, mas vai demorar muito para chegarmos ao entendimento pacificado num tribunal, não é verdade? Vai demorar muito. Nós estamos na crista da onda desse direito. Estamos surfando agora, doutora Ana. E para quem vai nos ver daqui a 5, 10 anos, vai falar assim, nossa, olha lá com o que elas estavam passando, né? Porque eu acredito que daqui a 5, 10 anos esse assunto já estejamos surfando em outros assuntos, né? Esse aqui já estará dominado, assim espero. Né? Assim espero. Então é isso, doutora Ana. Eu trago aqui o contexto da privacidade, da intimidade, dos direitos fundamentais. E eu gosto muito de citar um professor, um estupendo professor argentino, Roberto Riberi. Ele é um advogado catedrático da Universidade de Buenos Aires, e ele escreve um texto num livro, e que ele mesmo é organizador desse livro, né? O último capítulo ele escreve, que é um livro chamado Bioética e Direito. E ele fala no direito de morrer dignamente. Eu pego esse direito de morrer dignamente e trago para uma reflexão em vida. Porque eu preciso que eu tenha em vida, eu preciso da garantia do meu pós-vida. Entende? E isso, no meu entendimento, é um direito de morrer dignamente. Porque eu tenho que estar tranquila do que vem depois. Do que vem depois. Aí você vai dizer assim, doutor, é muito fácil, vamos fazer um testamento, e no testamento a gente diz, olha, não quero que o acervo moral seja acessado. Resolve, não é verdade? Mas qual é o percentual da população brasileira que faz um testamento? Qual é esse percentual? Então, veja que nós não podemos fazer a contrário senso. Nós temos que fazer partindo da preservação ou da inviolabilidade da intimidade da vida privada, porque isso é garantia constitucional. Então, vamos partir da Constituição para garantir, desde logo, esse direito.
e só se a contrário, ou seja, só se sob disposição em contrário, o titular assim dispuser. Tem que ser o contrário. Eu preciso ter o meu direito de morrer dignamente. Então, isso é muito importante, e até trago aqui uma reflexão também, que quando a Maria Helena Diniz, né, ela fala muitas coisas, né, mas ela fala que a imagem de uma pessoa é um conjunto de atributos que a pessoa cultiva durante a sua vida, e esses atributos são reconhecidos socialmente. Ela fala que é a imagem moral da pessoa, né? Então, isso é muito importante, porque, veja só, é um conjunto de atributos, olha a palavra que ela usa, cultivados. Olha como isso é profundo, né? É um conjunto de atributos cultivados pela pessoa durante a sua vida, com reconhecimento social. Isso é imagem, é a imagem que nós temos quanto a todos nós, ou seja, a imagem que vocês têm de mim, que eu tenho de vocês, é a imagem, é o que nós cultivamos durante a vida. E isso não pode ser destruído para depois da minha morte. Até porque eu não estou aqui para me defender, não estou aqui para dizer, olha, não é isso é aquilo. Eu não tenho como agir para me defender. Então, seria, obviamente, permitir que os herdeiros acessem ao meu acervo de conteúdo moral, poderia atentar contra a minha dignidade, contra o meu direito da minha personalidade. É importante também, quando a gente fala, olha só, quando a gente fala sobre essas questões, eu gosto de dizer uma coisa que é importante, né? Porque quando a gente fala de morte, veja só, a morte, ela não significa que a pessoa inexistiu. Morrer não é inexistir. Olha que coisa, morrer não é inexistir. Morrer é interromper o iter existencial. Né? Então, eu interrompi o meu caminho existencial, mas eu não deixei de ter existido. Então, eu preciso preservar esse caminho existencial que a pessoa cultivou até o momento do seu falecimento. E, a não ser que nós permitamos violar direitos constitucionalmente garantidos, não é? Nós daríamos permissão para um herdeiro, indiscriminadamente, ter acesso ao acervo pessoal daquele falecido. Então, doutora Ana, fiz a minha exposição, espero que seja deferido. Aguardo o deferimento de Vossas Excelências. Eu vou ser obrigada a discordar, e aí eu vou passar a minha... Eu já sei. Né? Não convenci, né, doutora Ana? Não convenci. Não, e tem alguns aspectos que vão colaborar e que clareiam do porquê se pensa tanto que acessar esses dados seria algo indigno. Não acredito que isso fira a dignidade. E vou explicar por quê. O direito à privacidade é um direito de pessoa viva, não é o direito de pessoa morta. A pessoa morta, ela tem o direito de ver respeitada a sua imagem. Então, por exemplo, eu criei uma imagem, eu tive uma vida existencial e eu tenho uma imagem da qual não é a questão dos meus herdeiros ao ter acesso a uma mensagem que isso vai significar que não respeitaram a minha imagem. Eles vão ter acesso a algo meu por direito. O que eu tenho direito de ter respeitado é por todos, herdeiros ou não, que eu tenha a minha imagem preservada, o meu patrimônio. Eu tenho o direito de que ele seja entregue aos herdeiros, seja
que eu determinei num testamento ou por lei. Eu tenho o direito, pós-morte, de que a autoria das minhas obras não sejam modificadas, tendo em vista que eu tenho herdeiros e que foram minhas. Então, esse é o meu direito enquanto viva e enquanto morto. Quando eu morro, eu deixo de ser pessoa. Eu não sou mais protegida por nenhum item do ordenamento jurídico no nosso país. Porque, se assim fosse, teria previsão. A única coisa que a Constituição prevê sobre pós-morte é o direito à herança, no artigo 5º, inciso 33. E, no Código Civil, no artigo 1791, que defere-se como um todo unitário, mesmo que existam vários herdeiros, estando aí incluído tudo, o digital e o não digital. E o mais interessante dessa discussão é que antes do digital, quando, por exemplo, se tinha médico que não tinha internet, advogado que não tinha internet, todo o acervo que ele tinha no escritório dele, o herdeiro tinha acesso e ninguém discutia se ali tinha dados ou não tinha dados, se ali tinha dados ou não tinha dados privados ou de privacidade. As pessoas sempre deixaram escrito sobre sua vida, sempre deixaram diário, sempre deixaram as fichinhas de atendimento de paciente em consultório médico, consultório psicológico, em advocacia, e nunca houve essa preocupação. Eu até achei estranho por a preocupação de se ter acesso ao que a tudo de uma pessoa, que os herdeiros têm acesso a tudo que uma pessoa deixou por conta do digital. E ressalta-se que muitos desses bens estão protegidos também pela Lei 9.610, podendo ser citados como, por exemplo, obras audiovisuais, sonorizadas. Nós já temos legislação que protegem as obras que por mim sejam desenvolvidas. O Código Civil, no artigo 6º, declara que a existência da pessoa natural termina com a morte, ou seja, eu deixo de existir. E, consequentemente, a personalidade civil se encerra aí, deixando a pessoa de ser sujeito de direitos e obrigações. Então, o Código Civil já diz que, quando eu morro, não tenho mais direito a nada. Eu não sou mais pessoa, sou morta. E a preocupação, muitas vezes, que as pessoas têm de ter uma senha ou que não vejam, é porque ela está em vida. E a gente tem muita preocupação que o que vão fazer conosco vivo, porque morto, ninguém vai fazer mais nada. Se vão descobrir alguma coisa ou não, não me interessa o que vai acontecer com o mundo depois de estar morta. Eu não sou pessoa, eu não sou detentora de direito, eu deixei de existir, sim. Eu deixei tanto de existir que, se eu não deixar obra nenhuma em 100 anos, isso é tudo científico, é como se eu nunca tivesse existido. O grande problema existencial que a doutora colocou é que as pessoas não aceitam o fato de que, depois que elas morreram, elas deixam de existir. Elas não vão para lugar nenhum, elas não são mais nada. Quem é alguma coisa são os vivos que estão aqui e que vão ter que tomar consciência do que vão fazer aquilo que o morto deixou. E aí, a questão da preservação do direito de terceiros, isso eu também me preocupo, porque, em que pese eu entenda que o fato do herdeiro ter direito irrestritamente a tudo que o morto deixou, não significa que ele possa fazer uso irrestrito do que foi deixado a nível profissional. Mas isso eu acho que é mais fácil da legislação resolver. Por exemplo, eu tenho um e-mail que é pessoal e tenho um e-mail que é profissional. Então, a legislação pode prever que o e-mail profissional não seja herdado. E o pessoal é pessoal, que tudo que é meu vão para os meus herdeiros.
Nós temos o artigo 12, que aí, quando a gente fala do artigo 6º, aí muitos vão dizer assim, mas tem um artigo 12, que diz, em se tratando de morto, terá legitimação para requerir a medida neste artigo. Deve ser tomado no sentido mais amplo, abrangendo tanto a proteção contra lesões, quanto o direito a reclamar perdas e danos. Mas aí eu estou falando de imagem. O artigo 12, sedimentado pelo STJ sobre a questão, e passaram anos discutindo se até se a gente tinha imagem depois que morria, porque houve anos e anos de discussão. Se, ao ferir a imagem, se poderia pedir uma indenização em relação a isso, isso ficou pacificado. Apesar da proteção pós-mortem dos bens da personalidade, deve-se deixar bem claro que a personalidade da pessoa se extingue com a morte e que não é possível determinar uma extensão da personalidade para além da morte. Esse é o entendimento do STJ, esse é o entendimento da maioria dos doutrinadores até recentemente. O bem jurídico a ser tutelado não é a pessoa do morto, mas sim aspectos de sua personalidade. Ou seja, os bens da personalidade vistos de forma autônoma, em face da sua memória, do qual merece respeito e proteção. Então, volto a dizer, a memória, a imagem. Então, não é o fato do herdeiro poder ter acesso à minha intimidade que ele fere a minha dignidade. Ele só vai ferir a minha imagem dependendo do uso que ele fizer desse acesso. Com a morte e, consequentemente, extinção da personalidade, a pessoa deixa de ser sujeito de direitos e de obrigações. Aí, necessária uma discussão quanto à titularidade do bem jurídico violado. E aí, eu passo para... eu defendo, né, passo para a defesa de que eu sou da corrente, de que as obras criadas, por exemplo, na internet ou qualquer obra que eu deixo e que possa ofender memória de terceiro, se o herdeiro fizer mau uso, ele vai pagar por isso. Se ele expor privacidade de terceiro, ele vai ser responsável por isso, ou seja, ele não vai invadir a minha, mas vai invadir a de terceiro, que se estiver vivo. Então, eu não vejo como a minha dignidade pós-morte possa não estar sendo preservada se eu apenas quero garantir que todos os meus herdeiros tenham acesso a tudo aquilo que eu deixar. Por exemplo, quando a minha mãe morreu, eu li tudo que ela deixou. Tudo que ela deixou. Porque se ela não quisesse que eu lesse, ela teria botado fogo, jogado fora, ou mesmo feito um testamento para que eu não pudesse ter acesso. Agora, vamos lá. Um filho da gente que é adolescente e morre. Vocês acham que a gente não vai querer ter acesso a tudo que ele fez, a tudo que ele deixou, a história dele? É lógico que a gente vai querer. E é inadmissível pensar que uma plataforma digital vai simplesmente deletar a existência dele ali porque ele morreu. Até porque eu entendo que ali, quando ele começa a fazer as suas expressões, enquanto pessoa, em um ambiente onde ele chama de canal, aquilo ali deve ser protegido, inclusive, e utilizada a lei de direitos autorais, porque tudo que ele produziu ali é dele, é autoral e é pessoal. Então, eu não vejo como uma plataforma vai dizer se eu devo ou se eu não devo ter acesso a todo o acervo que o meu filho, ou a minha mãe, ou o meu pai, enfim, as pessoas do qual eu possa vir a herdar, esse acesso. Então, ter o acesso como herdeiro, primeiro, não fere a dignidade da pessoa. Segundo, isso não significa que ele não quisesse que tivesse acesso.
Terceiro, não fere direito de terceiro, porque o que vai ferir, quem vai ferir direito de terceiro é se o herdeiro fizer uso. Quarto, depois de morto, gente, né, infelizmente, eu não tenho como expressar que nada mais faz sentido para nós depois de morto. Só vai fazer para quem fica vivo. Todos os sentimentos, inclusive o de perda, ele existe para o vivo. O morto não perdeu nada, ele deixou simplesmente de existir. Nós é que cultuamos ainda a existência dele, a moral dele, o que ele deixou, sentimos falta. Por isso que eu costumo dizer que viúva é quem morre, né? Quem vive, toca a vida e continua vivendo. Então, assim, essa é a primeira parte, né, da questão dos youtubers. Eu vou depois estar discutindo com a doutora. Então, é isso. Eu entendo, sim, que tem que ser preservado essa dignidade, mas quando eu falo dignidade, eu falo em dignidade do direito a uma imagem, né? Nós construímos imagens, construímos obras, construímos nome, e acho isso, sim, a Constituição, quando fala em dignidade, ela fala em dignidade da memória. Ela não prevê, e não há como eu linkar que vai se ferir a minha dignidade o fato do meu filho, por exemplo, ter acesso ao que ele, em vida, eu não tenha interesse que ele veja, porque o que ele pode fazer com isso em vida, provavelmente ele não vai poder fazer com isso depois de morto. Quer falar qualquer coisa que eu não queira, ou fazer qualquer coisa que eu não goste, ou eu ter que ter com ele qualquer conversa que eu não quero ter, e que depois de morta vai ser impossível isso acontecer. Então, eu consigo me colocar no lugar do morto, porque, na realidade, eu penso exatamente como o Código Civil, eu só tenho direitos enquanto eu estou viva. A partir do momento que eu morro, isso não é só eu fui criada nesse regime de direito civil. Mesmo lá em casa a gente ouvia isso, só tem direito vivo, morto deixou de existir. E eu sou respaldada, e hoje, por exemplo, se eu fosse fazer uma defesa de uma família que quer ter acesso, eu sou respaldada pelo Código Civil, eu sou respaldada pela própria Constituição Federal, que prevê que o herdeiro, sim, tem direito à herança, no Código Civil, por 2 artigos, por leis extravagantes, que vão falar sobre obras, e você pode fazer, na realidade, eu acredito que tudo que a gente faz é obra, né? Errado ou certo, é uma obra. Você pode ter deixado uma canção, uma letra, qualquer coisa no Instagram, é uma obra, né? É algo que a pessoa fez, então tem proteção, sim. Pode não ter valoração, mas tem proteção para que os herdeiros tenham acesso, e aí vão vir as consequências daquilo que ele fizer com o que ele encontrar. Aí precisa ser regulado, sim. Nós precisamos ter uma regulação, porque dizer que eu não posso ter acesso a nenhum e-mail, aí eu vou começar a ter determinados problemas, porque, primeiro, existem negócios que só são feitos por e-mail. Por exemplo, a negociação do Bitcoin. Então, se eu não vou, como herdeiro, ter acesso, eu posso ter um pai ou uma pessoa, um tio, que fazia negócios monetários e nunca me contou. E eu venho a descobrir isso por um e-mail. E todo o acervo monetário é meu, por direito de herança. Mas que, se eu tivesse sido proibida de ter acesso ao e-mail pessoal dele, eu jamais descobriria. E muito se faz de negócios por WhatsApp, por e-mail, né? E que não dando acesso ao herdeiro, eles seriam extremamente prejudicados, até para descobrir, até para entender o tipo de negócio que foi feito, porque é natural que isso aconteça. Então, assim, aí aberto a discussão, a doutora Patrícia fez a fundamentação dela, eu fiz a minha, e aí vamos lá para o pinga-fogo, né? Quem concorda, quem discorda e a sua fundamentação. Obrigada. Eduardo, estou louca para ouvir, Eduardo.
Um ponto para você, Patrícia. Você já tem aí o... Boa noite, Ana Lúcia, boa noite, Patrícia. É isso que você falou. Eu estava aqui, ó, falando, toma, Ana Lúcia, e agora? Eu concordo, eu tenho também o mesmo posicionamento da doutora Patrícia, tá? Porque eu sigo, hoje eu posso dizer isso como profissional de privacidade, de proteção de dados, eu coloco sempre privacidade, a questão de proteção de dados. Eu sou muito fã, eu sigo muito a cultura, né, e a legislação alemã. E a legislação alemã, ela preceitua exatamente isso. O direito à privacidade é do indivíduo, né? Nós não temos aqui no Brasil ainda, né, uma definição com relação a isso de forma clara, por isso esse pinga-fogo aqui. Mas, por exemplo, nós não temos aqui no Brasil também nenhuma legislação formada sobre o direito ao esquecimento, né, que se assemelha muito a esse direito à privacidade da personalidade, né? Em que pese os argumentos da Ana Lúcia de querer ter acesso a todas as mensagens, sabe? Principalmente de filho, né? Tenho certeza disso. Eu não sou assim também, eu vou fazer um contraponto. Não é que não se deva ter acesso a nenhuma mensagem, a nenhum e-mail ou alguma conversa de aplicativo. Para mim, a regra é exatamente essa, não tem. Mas toda regra tem a sua exceção, né? Naqueles casos onde for comprovado por algum indício a necessidade para a solução de alguma situação, alguma lide, em especial alguma questão, por exemplo, de uma investigação criminal, né? Ou até de um negócio jurídico, como você falou, eu vejo que há essa possibilidade especificamente para ter acesso a e-mails, a mensagens trocadas naquele ponto específico. Não o herdeiro ou qualquer um sucessor ter acesso a todos os e-mails, a todas as mensagens de forma indistinta, sabe? Então, é isso que eu preconizo. Gosto muito e defendo como regra o direito à privacidade como regra mesmo, né? Tanto é que me assemelhei muito, gostei muito da legislação de proteção de dados aqui do Brasil, da LGPD, porque toca bastante na questão da autodeterminação informativa, né? Que se equipara muito a isso, a esse direito que nós temos hoje de decidir quais serão as informações geradas ou quais dados vão ser compartilhados ou coletados sobre nós. E aí, eu vou um pouco de encontro, que a Ana Lúcia disse, é claro que ela está se baseando aí na legislação civil que nós temos com relação a quem tem direito da personalidade, o vivo, depois do morto. Para mim, o direito à privacidade, o direito à intimidade e o direito à imagem estão totalmente relacionados. Eu não tenho como defender um sem defender os outros. Então, para mim, eu não tenho como entender que um morto não tenha direito de preservação da sua intimidade, da sua imagem, muito menos da sua privacidade. A exceção são esses casos de necessidade de deslinde ou de solução de alguma lide, seja até o caso de uma investigação. Por exemplo, a causa mortis foi um homicídio, foi um acidente que pode ser que não seja um acidente. Então, aí é uma outra situação, são exceções à regra de que a privacidade é do indivíduo, seja ele vivo ou morto, e deve ser preservada. Sempre, sempre, sempre se baseando hoje. Nós vemos muito falar que não é de hoje, já vem do direito alemão desde 1800 e bolinha, o direito da autodeterminação informativa. Tá? Então, no Brasil, a gente ainda está muito incipiente nisso, a gente está começando as discussões sobre essa cultura da privacidade, que passa sobre a preservação do direito à intimidade, ao exercício dessa garantia de autodeterminação informativa ou informacional, mas eu quero crer que nós sigamos
aquilo que for mais benéfico para aquela pessoa que nós estamos discutindo ali, exatamente a questão da personalidade. Se está viva ou morta, a nossa legislação faz essa diferenciação e, portanto, causa essa discussão. Mas eu mantenho, doutora Ana Lúcia Ricardi, o meu posicionamento, tá? Sigo a relatora, tá? Pela preservação dos direitos da personalidade, independente de vivo ou morto, e por conta dessas situações específicas, que a autodeterminação informacional é algo que tem que ter tido a nossa autorização, sob pena de estar automaticamente negado. Então, eu sigo muito esse entendimento. As exceções aí vão ser as questões judiciais e de investigação criminal. Obrigado. Então, já estamos aí com maioria, né? Maioria de votos. Posso falar mais um pouquinho? Posso... Então, realmente tem uma questão. Eu e o doutor Eduardo estamos com a mesma doutrina. Estamos com a mesma doutrina, justamente pela preservação do direito da personalidade. E eu acho que o ponto é entender que isso é um direito da personalidade, que esse assunto, ou seja, que o acervo moral é inerente ao direito à personalidade. Se é inerente ao direito da personalidade, veja, eu não entendo como um direito da personalidade ser herdável. Não se herda direito da personalidade. Porque, como a própria doutora Ana falou, a direito da personalidade, a personalidade termina com a morte. Mas não significa que o direito da personalidade termina com a morte. Porque existe os direitos reflexos da personalidade. Tá? Inclusive, e aí vou dar um exemplo bastante raso, o próprio testamento, a própria disposição de última vontade, se a morte encerrasse tudo, eu não teria vontade depois da morte. Então, o próprio direito reflexivo, né? Então, o direito da personalidade, ele não se encerra com a morte, porque a pessoa, aquilo que eu digo, né? Morrer não é inexistir. Morrer é encerrar os seus relacionamentos jurídicos, as suas relações jurídicas, né? Talvez até não encerrar, mas alterar as relações jurídicas, porque um pai falecido, ele não deixou de ser pai, ele continua sendo pai. Uma mãe continua sendo mãe, um filho continua sendo filho. Então, houve uma interrupção no seu caminho existencial, no seu iter existencialis, né? Então, houve uma interrupção. Mas a doutora falou uma coisa que é importante, que coloca um problema, traz um problema. Qual é o problema que a doutora trouxe para a tese que eu defendo, o doutor Eduardo Manzep também? O problema é justamente aquele patrimônio, ou seja, aquele acervo patrimonial, e esse a gente não discute que ele é partilhável, claro, né? Não tem nem como discutir, mas e aquele acervo patrimonial que está ligado a uma conta de e-mail? Como é o caso das moedas virtuais. Os bitcoins, e Ethereum e etc., a conta está atrelada ao seu e-mail. Você não tem um extrato que chega para você, não tem uma instituição onde você vai pedir aquele sistema Sysbajude, né, para verificar se a doutora Patrícia deixou moedas e bitcoins lá na blockchain. Não tem, até porque uma característica da blockchain é justamente a descentralização. Então, não existe um local onde eu centralize as informações e diga, doutora Patrícia, tem tantas moedas, tem isso, tem aquilo. Então, isso é uma problemática. Isso é uma problemática. Mas que não coloca absolutamente em xeque a tese de proteção do direito da personalidade, porque o direito da personalidade, ele existe de forma reflexa para depois da morte, sim. Sim. E há de se resguardar
a minha privacidade, a minha intimidade, não para depois da minha morte, porque depois da minha morte eu não tenho intimidade e privacidade. A doutora Ana tem razão. Mas eu tive privacidade, tive a minha vida privada preservada por mim. Veja. Então, assim, eu apenas não passo a não existir daquele momento para frente, mas os reflexos da minha existência continuam existindo. Né? E está aí os processos de sucessão para dizer, né? Ou seja, nós mantemos uma relação jurídica para depois da morte. Sim, mantemos sim. Os nossos direitos existem sim, de uma forma reflexiva, tá? E direitos para depois da morte, como o meu direito, por exemplo, de ter a minha vontade cumprida, como é o caso de um testamento. Tá? Mas, como o doutor Eduardo coloca, existe uma razoabilidade. Existe obviamente, a forma mitigada, né? Que é o caminho do meio, que eu sempre gosto de... A doutora Elizabeth Lamosa fala muito no caminho do meio, né? Que eu acho que esse é sempre o melhor caminho, é a razoabilidade, é fazer uso da razoabilidade. Então, como que nós poderíamos suprir esse desafio, né? Como nós poderíamos ultrapassar esse desafio das moedas virtuais, por exemplo? Tá? A moeda virtual está ligada ao meu e-mail pessoal. E o e-mail pessoal com o e-mail profissional é tudo muito misturado hoje, né? Então, não é assim, o e-mail pessoal não pode, mas o profissional pode. Não tem isso. É tudo muito misturado, né? O e-mail meu pessoal do meu escritório, né? Eu falo coisas pessoais e eu também falo coisas profissionais do meu e-mail pessoal. Então, essas coisas se misturam muito. Tem questão de cliente? Tem. Tem questão de um amigo, particular de um amigo, que se comunica comigo por e-mail? Também tem. Então, veja, não é que o meu herdeiro, a doutora Ana disse, só se o herdeiro acessar e fizer alguma coisa. Não. O simples acesso já é uma violação da privacidade. Então, a partir do momento que um amigo me manda um e-mail me confessando algumas coisas particulares dele, e pelo vínculo de amizade, de confiança que se tem, ele pode me escrever aquilo, eu pude responder, enfim. Então, esse particular não é dos meus herdeiros, nem nunca deve ser. Então, não é assim, se meu herdeiro fizer alguma coisa. Não. O acesso de terceiro não autorizado, isso é inconstitucional, porque viola a comunicação. Como a gente vai resolver a questão dos bitcoins? Aí eu posso usar um exemplo que o doutor Eduardo colocou. Olha, deixa que aí os herdeiros apontem, olha, pode ser que tenha uma conta Bitcoin, então vamos fazer um acesso específico e vamos procurar lá Bitcoin, lá no procurar, né? Vamos fazer um acesso lá, Bitcoin. Por quê? Porque eu não estou interessada no acervo moral, eu estou interessada no acervo patrimonial. Esse sim é dos meus herdeiros. Esse sim, eu sei que eu vou morrer e vou deixar para os meus herdeiros. Isso aí está certo. Agora, ninguém sabe a hora da morte, né? Eu realmente, isso é algo que nós não podemos prever. É importante a gente fazer o testamento? Gente, nós falamos isso desde o primeiro período da faculdade, né? Vamos fazer testamento, galera. Quando nós falamos de... não no primeiro período, porque a gente não aprende isso no primeiro período, mas logo quando a gente fala das relações contratuais, fala dos tipos de atos jurídicos, negócios jurídicos, etc., nós já sabemos, né, que é um ato unilateral. E aí, qual é o ato unilateral? Logo de primeiro exemplo, é um testamento. Então, quando a gente fala de testamento, a gente fala desde o início da nossa faculdade. A gente já sabe disso. Quantos advogados que sabem disso fazem testamento? Se os advogados não fazem, né? Você imagina as pessoas que não têm ligação com essa temática, né? É importante? Claro que porque se tivesse testamento, tudo estava resolvido. Olha, eu tenho lá os bitcoinzinhos, vou botar lá, olha, caso tenha bitcoin, opa, então quer dizer que a Patrícia tem uns bitcoins, né? Vamos pesquisar lá.
Aí o juiz autoriza que o inventariante acesse a conta para única e exclusivamente fazer aquela pesquisa. É uma situação. Entende? Assim, então, assim, isso é uma questão desse tamanho, perto das inúmeras hipóteses fáticas que nós vamos enfrentar daqui para frente. O doutor Eduardo falou em LGPD. Gente, olha a situação. Olha a exploração dos meus dados pessoais que estão ali. Quem vai explorar isso? O que o meu herdeiro vai fazer com isso? Aí a doutora Ana fala, não, mas depois que eu morri, eu não tenho mais nada a ver com isso. Tem sim, peraí. Você existiu. Você é uma pessoa hoje. E você vai continuar existindo depois. Isso que eu quero, isso que é importante. Os seus relacionamentos não vão acontecer mais, mas a sua existência, ela é real. Entende? Ou seja, o meu avô continua sendo meu avô, mesmo depois que ele deixou de morrer, ou que ele deixou de viver. Então, ele continua sendo meu avô. Eu continuo com relacionamento com ele, tanto que tem um inventário rolando. Então, veja que o direito à personalidade, ele não se encerra, né, de forma de que simplesmente o que vem depois acabou. Não, não. Existe o reflexo da minha personalidade. Os meus direitos da personalidade continuam na esteira da vida. Eu não, mas os meus direitos da personalidade continuam na esteira da vida. Tá certo? Outra questão que a doutora Ana falou, então, a questão dos bitcoins, usando o exemplo, né, dos bitcoins, tem outros tipos de moeda virtual, outros tipos de situações virtuais, mas a questão do bitcoin é importante. Outra questão que a gente quase não fala, também, que é o acervo digital, faz parte do acervo digital, as milhas. E as milhas? As companhias aéreas falam, as milhas não, as milhas morrem com a pessoa. Não, peraí. Mas tem as companhias aéreas que fazem planos de milhas. Quem não paga um plano de milha, Flávio Ricarte deve pagar planos de milhas, né? Para somar aquelas milhazinhas. Peraí, você está pagando pelas milhas? Isso é patrimônio. Você está pagando por elas. Hein? É um negócio. É um negócio. Tem pessoas que vendem, não é isso? Tem pessoas que vendem milhas. Então, veja, isso é um acervo digital? No próprio site onde você compra, você pode negociar. E você pode negociar vendendo e pode negociar comprando outros bens que não voos. Exatamente. Doutora, boa noite, gente. Só complementar isso que a doutora está falando das milhas, e também nós já falamos dos bitcoins, mas uma coisa que a doutora falou que me chamou a atenção, em relação ao e-mail que se confunde com o pessoal, eu tenho um amigo que ele tem uma página no Instagram, onde ele tem mais de 150 mil pessoas, e ele monetiza a página, ele gira em torno de R$20 mil por mês. Só que essa página do Instagram também é a página pessoal dele. Então, tem coisas, além dele fazer negócios com pessoas físicas, onde essas pessoas mandam os dados delas, e aí está amparado pela LGPD. Além disso, ele tem a parte pessoal de troca de paquera, de mandar fotos, às vezes, quem sabe, para mandar até nudes, né? Enfim, existe uma gama de coisas nisso aí, e ainda monetiza. Como é que você vai falar para entrar no judiciário? Olha, eu preciso dessa conta porque ela monetiza e eu preciso herdar ela porque ela é do meu filho, se ele vem a falecer. Lá tem dados pessoais de pessoas, né, de empresas não entram no LGPD, mas de pessoas que mandam seus dados, CPF, RG, conta bancária, e tem as coisas pessoais dele. É uma discussão bem complexa em relação a isso, a Bitcoin, e entra também das milhas. Quanto a isso, eu tenho uma posição eu entendo o seguinte, que todas as plataformas são herdáveis, sim, até porque muitas delas são monetizadas, e principalmente as monetizadas, porque se o herdeiro não herdar, com certeza a plataforma vai vender aquelas informações para terceiros. Então, fique pelo menos com os herdeiros. Vamos pegar o caso... Tem desafio para a doutora Ana, na verdade, né? Tudo partilhável, pronto. Gente, para mim é tudo partilhável. No YouTube, por exemplo, nós sabemos o quanto que tem pessoas que compram as plataformas de outras pessoas
E aquilo ali monetiza, que é uma coisa de louco. E por que as plataformas é da terceira corrente? Que não se transmite nada. Lógico, aquilo ali, gente, é dinheiro, é patrimônio, vai ficar para a plataforma. Então, o caso, por exemplo, desse amigo do Flávio que mistura as duas coisas, eu sinto muito, mas se ela é monetizada, ela se torna patrimonial. Vai. E se lá tinha nudes, não tinha nudes, problema dele, de quem mandou, de quem fez, né? Não manda. É simples. Sabe, o que mais eu fico achando interessante nessas discussões é por que só hoje nós estamos preocupados com isso, se todo mundo deixava carta com história, com foto, com tudo, e ninguém nunca se preocupou. Porque na rede social, hoje no mundo virtual, as coisas difundem muito mais rápido. Oi? Herdaram tudo isso. Comparar uma carta, mãe, que a pessoa vai ler uma carta com comparar uma coisa. É isso que eu falo. Eu falo para ela, mãe, cuidado. Várias cartas, né, durante a vida. Posta qualquer coisa na rede social, porque rede social o mundo inteiro vê. Essa é a diferença. Porque uma carta, quem viria uma carta da sua mãe seria você. Agora, e ao mesmo tempo, né, doutor Flávio? Ao mesmo tempo, né? É igual o bullying, igual a história do bullying. A diferença do bullying antigamente para o bullying hoje. Que hoje o bullying, a criança chega em casa, ela está sendo bullyingada. Ela vai para a escola, está sendo bullyingada. Ela vai para o parque de diversão, está lá no Instagram dela. Por isso, a diferença é muito grande. Mas voltando às plataformas como YouTube, Instagram, elas são públicas. Pode não ser pública para aquela pessoa ou para aquele herdeiro, talvez se ele não estiver ali, mas elas são públicas. Então, o que as plataformas têm reivindicado, na realidade, é ficar com um acervo que é do herdeiro, sem dúvida nenhuma, porque elas são públicas, você se coloca ali, faz comentários ali, então, Instagram, Facebook, YouTube, ali não tem nada de privado. Não tem nada de privado, ali é público. E monetizado, principalmente os monetizados. Então, eu não vejo como não dar acesso aos herdeiros com relação à plataforma. Aí já não é nenhuma questão de dignidade, já é uma questão mesmo dessas empresas ter a intenção de lucrar em cima de todas as plataformas de quem monetiza. Lógico que tem o que não monetiza, mas uma grande parte da população mundial monetiza. Doutora Ana Lúcia Ricardi, nesse ponto, neste aparte, você sabe que eu concordo contigo. Patrimônio, se monetiza, se tem valor econômico financeiro, é patrimônio. O problema vai ser diferenciar o que o doutor Flávio falou, aquele perfil que é pessoal e profissional, entendeu? Essa é uma discussão bem tênue que a gente tem que ter para conseguir achar denominadores interessantes. Para não acontecer o que acontece hoje, por exemplo, com a LGPD, com relação ao tratamento de dados pessoais de mortos. A LGPD ela não trata o dado pessoal de morte, ela não fala em momento nenhum nele. Só que se entende, exatamente seguindo o seu entendimento, Ana Lúcia, pela lei falar sempre em pessoa natural, entende-se pessoa viva, ou seja, não protege os dados do morto. Né? Mas existe essa lacuna. Por quê? Não significa que não deve ser protegido. E aqui eu faço uma parte na outra legislação que eu me respaldo muito também, que é o GDPR, o Regulamento Geral da União Europeia. Lá prevê expressamente que os dados pessoais dos mortos estão excluídos da proteção do GDPR. Mas facultam a cada estado da União Europeia regular sobre isso especificamente, que é o que eu já venho defendendo. Nós precisamos ter uma regulamentação específica com relação à privacidade, intimidade, aí eu digo dados e informações do morto. Nós precisamos rediscutir alguns pontos do Código Civil, minha opinião. E da Constituição. Então, olha,
Já ganhou voto, ó, doutora Ana, mas eu também concordo com a doutora Ana quando fala de quando é monetizar, quando você leva para a questão patrimonial, e aí não tem jeito, ou seja, vamos ter acesso, porque ali tem patrimônio, tá? E vai se tocar aí o que eu disse, né? Essa é uma discussão desse tamaninho, perto dos inúmeros casos concretos, né, que vão surgindo, as hipóteses fáticas que vão surgindo, que nós vamos precisar enfrentar no dia a dia. Essa que o Flávio nos colocou foi uma. Peraí, tem situações, tem questões particulares mescladas com as questões patrimoniais. Então, isso é um desafio. Isso é um desafio, porque ninguém quer atingir a privacidade, atingir o acervo moral da pessoa falecida. Eu acho que a preocupação é essa, a manutenção do acervo moral da pessoa falecida. Essa é a corrente que eu me filio, de proteção integral do acervo moral da pessoa falecida. Patrícia, vão ter questões que a gente vai ter que enfrentar, várias. Nós estamos começando a discussão. São várias. Essa que o Flávio trouxe é uma. A questão que a própria doutora Ana trouxe é outra, a questão das moedas, das moedas virtuais, como nós vamos acessar, sem, obviamente, atingir, sem violar a intimidade e a vida privada daquela pessoa que existiu naquela época. Isso que é importante a gente dizer. Quando eu mandei o e-mail para o meu amigo, quando o meu amigo mandou e-mail para mim, eu existia. Essa existência não vai ser apagada. Então, isso há de ser preservado. Isso que é importante. Não é que vá a uma existência pós-morte, que, inclusive, é um dos temas que nós vamos colocar no nosso congresso. Viu? No nosso congresso, já colocando aí para vocês que vão nos assistir por agora, nós teremos o primeiro congresso nacional de família e tecnologia do IBDFAN, que vai acontecer no dia 28 de maio. E um dos temas é justamente essa questão da vida pós-morte. Como assim vida pós-morte? É justamente o reflexo da sua existência no pós-morte. E os avatares que as pessoas deixaram? E os avatares? Opa, esse é um ponto interessante, a questão dos avatares. Os chineses agora acabam de criar uma máquina que reproduz tudo, a sua voz, você pode estar cantando até uma música que você nunca cantou, né? Até que ponto eu posso... É assustador. É assustador. É assustador, Ana, é assustador. E eu vou te dizer que realmente isso já é agora. Isso não é futuro, isso já é agora. Aquele filme que a gente viu quando nós éramos mais jovens, né? O Blade Runner e etc., é agora. Isso está acontecendo agora. Então, veja, nós estamos no futuro. Ana, Lúcia, Ricardo, nós estamos no futuro, nós chegamos no futuro. Então, veja, e isso é uma discussão para agora. Isso é uma vida virtual pós-morte. O que aconteceu, por exemplo, tem um cantor sertanejo, eu não me lembro agora o nome, que ele faleceu, e a família agora quer ressuscitar algumas músicas com a voz dele, com tudo, ou seja, é um acervo que não foi ele. É estranho, né? Porque ele já morreu, mas a obra vai acontecer agora, ou seja, virtualmente, vão fazer um show dele. Vão fazer um show. E aí, uma pessoa que não existe. Quem vai fazer o contrato, né? Quem é o responsável pelo contrato? Então, na realidade... Qual herdeiro que vai ter o direito de explorar esse nome, essa imagem? Olha, no Brasil, nós temos um problema porque nós temos um prazo, né? Nós temos um prazo para isso. No Brasil tem um tempo que o herdeiro explora. Depois de um certo tempo, não mais, né? Então, veja, eu tenho uma indicação, uma série Sessão da Tarde no Amazon, que chama-se Upload. Upload. Que é muito interessante, a história é muito interessante. É muito interessante, porque a pessoa, antes de fisicamente morrer, ela escolhe fazer um upload para uma rede virtual. Então, antes que o corpo faleça, né?
Ele escolhe fazer isso, e aí conseguem fazer a transferência, olha só, para essa rede, e a pessoa passa a viver naquele mundo virtual. Literalmente. Ele pode falar com os amigos, ele pode falar mas através do vídeo, como nós estamos falando aqui agora. Tá? Patrícia, eu não sei se você lembra, mas já é uma questão de artistas do rap, mas em 2012, estava até procurando agora, estão falando de artistas e tal, o Tupac, fizeram um show com o Tupac que ele apareceu num holograma, lá no Coachella em 2012. Então, desde 2012, eles já começaram a trazer essa questão dos artistas, para sentir a presença deles aqui como se vivos estivessem, né? Então, é uma tendência das pessoas quererem trazer as pessoas amadas, os heróis, ídolos. E vão fazer isso. Vão fazer. Flávio, vão fazer, já estão fazendo. Já estão fazendo. Porque se eu tenho a possibilidade de continuar conversando com uma inteligência artificial que vai ter a cara da pessoa que eu perdi, a voz da pessoa que eu perdi, mas eu estou falando com uma inteligência artificial que, de alguma forma, captou as informações da personalidade daquela pessoa, enfim, ou seja, e a gente sabe o quanto a inteligência artificial está se aproximando do real. Está aqui a minha amiga Alexa, olha aí, está aqui minha amiga Alexa, que não me deixa mentir. A doutora Lívia, ela colocou aqui um caso muito interessante. No caso de suicídio, a doutora Lívia Quintieri é presidente da Comissão da Mulher da ABA, também é do IBDFAM, né, lá aqui da nossa Comissão de Família e Tecnologia. No caso de suicídio, acredito que a família também deve querer ter acesso a redes sociais, até para encontrar os possíveis motivos. Isso já aconteceu na Alemanha, apesar de ter uma previsão bem restrita sobre isso. Os pais de uma menina que suicidou aos 12 anos entrou com uma ação e para poder ter acesso, porque os pais foram processados pela empresa de metrô, e eles queriam saber porque havia a suspeita de que ela foi estimulada a fazer isso, como aconteceu a Baleia Azul, né? A Baleia Azul, lembra que criou-se uma rede para que as crianças pudessem ir se ferindo e passando por fases até chegar ao suicídio. E aí, então, foi deferido, né, essa ação, eles ganharam lá e a família teve acesso ao conteúdo da rede social. São casos, casos específicos, né? Que eu acho que por ordem judicial e justificadamente, eu acho muito plausível. Olha, uma pessoa faleceu e tem indícios de que foi uma instigação ao suicídio, há indícios de uma prática de um bullying, como o Flávio falou em bullying, né? Porque o bullying pode levar, sim, a uma situação gravíssima, né? Então, que a gente sabe, eu não gosto muito de falar esse nome, né? Porque, enfim, por vários motivos, eu não gosto muito de falar o suicídio, né? Porque isso é muito grave, isso é muito sério. Então, e no momento que a gente está vivendo, isso é muito grave. Então, veja, é a questão mitigada, né? Por ordem judicial, vamos fazer a intervenção cabível, entende? O que eu não concordo é como a doutora Ana pensa, ou seja, um acesso irrestrito, tudo é partilhável, até as informações, até os relacionamentos, até o acervo moral poderia ter acesso os herdeiros. Esse é o ponto que a gente não concorda, tá? Mas aquilo que aquilo que, como o Flávio falou, o Instagram, a pessoa monetiza e ali tem patrimônio, obviamente que vai ser partilhável, né? Porque é o patrimônio, é o que diz ali, é partilhável, tá? Mas o que a gente não está concordando, na verdade, é se isso é uma questão voltada à personalidade ou não, né? Porque se você entende que é um direito da personalidade, o direito da personalidade não é herdável, não se herda direito da personalidade. Então, acho que esse é o ponto, tá? De estudo, né? De desenvolvimento aqui. É um direito da personalidade ou não? Esse acervo moral que a gente está conversando,
está dentro da seara do direito da personalidade ou não? Porque se tiver, a gente vai chegar à conclusão de que não pode ser partilhável. E o partilhável que a gente chama, que a gente diz, é que o meu herdeiro tem acesso. Né? Porque Na realidade, o que vai interessar ao meu herdeiro, o meu e-mail? O que vai interessar o que eu conversei com um amigo? O que interessa a terceiro? Se interessasse a terceiro, eu colocava na rede social. O que não interessa a terceiro está com senha. Se não fosse algo que não fosse privado, não precisava de senha. Entende? Enfim, estaria aberto aqui, qualquer pessoa poderia. Nosso país vai ter que decidir, quando eu falo país, porque é pelo legislativo, o legislativo representa todos nós, né? Claro. Na verdade, o que acontece? O nosso país vai ter que tomar uma decisão, primeiro, sobre a questão da personalidade, porque é aquilo que eu coloquei, o nosso Código Civil, ele é muito claro, ele não deixa margem para essa interpretação de que existe depois, ele não deixa isso, ele é claro, acaba mantendo-se apenas o direito de a existência, sim. A imagem, ele acaba com a existência. Então, a grande posição... Dali para diante, doutora Ana, mas não apaga a existência até ali. Ele não deixa nenhuma brecha para esse tipo de interpretação. Não. Aí a gente discorda. O que o código diz é que a morte encerra a personalidade. Encerra, ele não extermina com a personalidade. Não acaba com a pessoa que existiu. A pessoa só deixa de existir dali para frente. Mas ressalva ainda os direitos reflexos da personalidade para pós-morte. Mas ele diz quais são. E ele ainda diz que herdarão tudo. Ele não diz o que não herda. Então, o que o país... Porque até aquele momento nós não tínhamos o acervo digital. Só lembrando que... Mas nós tínhamos os outros acervos, que eram os analógicos. Nós tínhamos os analógicos. De que ano é esse código, Ana? Civil, de 2002. Nós já tínhamos analógicos, já tínhamos fora do Brasil. Esse nosso código não é de 2002. Esse nosso código ele foi escrito em 1975, né? Com pessoas que nasceram na década de 40. Então, veja que nós ainda estamos... Aí eu concordo totalmente contigo de que o código precisa de uma intervenção. Não. E o Brasil precisa entender. De um update. Vamos usar uma linguagem. Precisa tomar uma posição. Ou ele vai considerar, até por conta da modernidade, da tecnologia, ele vai ter que mudar, primeiro dizendo como que vai se dar esse pós-mortem, os direitos e até as obrigações, levando em consideração a tecnologia, que agora nós acabamos de dizer, que é o fato de uma pessoa que já morreu poder fazer um show, poder cantar uma música que ela nunca cantou, poder aparecer com uma mensagem e até fazer uma propaganda na televisão. Então, ela vai continuar produzindo negócios e até eventos, né, pós-morte. Então, o nosso país vai ter que decidir se isso, como isso vai acontecer, ou seja, se nós vamos entender como lícito, como existência o pós-mortem, ou não, que os herdeiros têm direito a tudo, inclusive de usar a imagem para fazer um show, que aí já não seria a existência pós-mortem, mas assim o direito do herdeiro, porque eu separo o direito do herdeiro de quem já morreu. E aí, quando eu digo que essa pessoa continua mantendo os direitos dela antes de fazer o passamento, eu tiro esse direito dos herdeiros, abrindo uma exceção só para o patrimônio. Então, a minha reflexão e a sua é o seguinte: você diz que quando a pessoa morre, eu digo, quando a pessoa morre, ela deixa de existir, deixa de ser pessoa e acabou. O que fica é a imagem e o direito dos herdeiros. E, lógico, ele tem reflexo? Tem, tanto tem que tem a herança. Isso é um reflexo que ele deixou. Né? É um reflexo que ele deixou a herança, as obras, é um reflexo. Mas ele não tem existência.
O que As existe, tretas não resolvidas. o que existe é o direito de quem ficou. E aí, quando eu passo a pensar dessa forma, o que eu faço? Eu transcendo esse tempo, entendeu? Dizendo que ele existiu e ele continua tendo direito, e aí eu diminuo o direito de quem ficou. Então, olha, você tem acesso, você é herdeiro, só até aqui. Aqui você não é, porque ele existiu, e quando ele existiu, ele tinha privacidade. Mas ele não existe, não, mas ele existiu. Então, eu entendi. Só que o nosso país é que tem que colocar isso muito claro na legislação. Por quê? Porque senão nós vamos ter, durante muito tempo, uma pessoa que vai lá, consegue ter acesso, o outro vai, não consegue, entendeu? O outro, porque cada juiz vai ter uma forma de interpretar a existência e a não existência, né, e o direito ou não do quem ficou, do herdeiro. Nesse contexto também... Fala, Flávio. Não, eu falar que só essa é uma tendência mesmo. Então, tanto que já existe a questão da PEC 17 de 2019, né, que coloca o direito a dados pessoais como direito fundamental à Constituição. Isso. Então, isso já é uma tendência a acontecer. Uma outra questão que eu acho importante, quando a gente fala, por exemplo, da rede social, né, eu tenho um perfil na rede social, e aquele perfil as pessoas seguem. Segue porque tem, enfim, identidade, né, com as coisas que eu penso, com as coisas que eu falo, elas têm identidade. Se eu passo, eu falo passo, morro, né? Se eu passo e alguém acessa o meu perfil e passa a alimentar aquele meu perfil, isso eu acho extremamente perigoso, porque não sou eu. Mas, veja só, a Patrícia pensa desta forma. Eu sou estruturada enquanto pessoa, né, com os meus relacionamentos, o meu relacionamento com vocês. Nós temos uma estrutura de pessoa dentro do nosso relacionamento. Aí você imagina que alguém, depois que eu morro, assuma o meu perfil e passa a ter um comportamento e passa a defender temas absolutamente contrários àqueles os quais eu defendo em vida. Entende, Ana? Então, assim, nós temos uma identidade. Eu, você, o Flávio, todas as pessoas que estão aqui, nós temos uma identidade. Não é? Você imagina se alguém me assume o meu perfil? Veja, não sou eu, claro, eu morri, mas está ali o meu perfil. Alguém assumiu o meu perfil, um herdeiro, né? Teria o direito um herdeiro assumir o meu perfil e continuar alimentando a minha rede social? E, às vezes, num pensamento completamente contrário do que eu pensava, falando coisas absolutamente contrárias. E aí você imagina o que isso não fica para a minha imagem das pessoas que não souberam do meu passamento e que passam a achar que a Patrícia agora passa a defender aquela ideia, aquele ideal. Você imagina o perigo que é, porque eu tenho seguidores, Ana. Você imagina se alguém assume o meu lugar ali, né, assume o meu perfil e passa a fazer postagens de forma completamente contrárias, né, e isso pode angariar pessoas, tanto para contrário ao meu pensamento, né, tanto contrário ao meu pensamento, como também posso arrebanhar. Olha, essas ideias podem arrebanhar pessoas, porque eu faço opiniões, né? Eu firmo opiniões, você é uma mulher que firma opiniões, você imagina o perigo disso. Enfim, meus queridos, já estamos aí com quase 2 horas de conversa. Está longe de ser um tema pacífico, está longe de ser um tema pacífico, e isso é de uma riqueza, Ana, é de uma importância para a construção do pensamento jurídico que é, assim, incrível. Então, essa sua iniciativa, você está de parabéns. Obrigada. Sabe? É exatamente o que eu esperava de uma comissão de Direito e Tecnologia, fomentar. Eu acho que essa liberdade, isso é liberdade de expressão, isso é direito constitucionalmente garantido,
Isso é um Estado democrático de direito, onde a gente pode discordar livremente, podemos construir as nossas ideias em cima da discordância. Porque isso é que é saudável. Eu coloco a minha ideia, não concordo contigo, mas eu já peguei alguma coisa sua. Olha, disso aqui eu concordo, disso aqui eu não concordo. E eu fico raciocinando, olha, mas eu não tinha pensado nesse aspecto, né? E isso forma o pensamento jurídico. Sem discussão, não há evolução. Meio que rima, né? Mas isso não é clichê, não. Né? Sem discussão, não há evolução, isso é fato. Então, muito obrigada por esse convite. Eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui na presença de vocês. Enfim, estamos aqui falando livremente, né? Nós não temos aqui um PowerPoint para... Né? A proposta não é essa, a proposta é essa verve, né? Essa verve jurídica, né? Vamos falar, vamos expor, vamos conversar. Então, muito obrigado mesmo por esse convite. E eu convido vocês todos, né? A Ana faz parte da Comissão Nacional, então no dia 19 de abril nós vamos ter a nossa live da Comissão Nacional, nós vamos falar sobre o artigo 14 da LGPD, né? E vamos ter a presença do nosso convidado, que é o Christian Perrone, que ele foi consultor da OEA há muitos anos e se dedica a essa parte de crianças e adolescentes, né? Então, são todos convidados e já agendem aí, por favor, dia 28 de maio, que é o nosso primeiro Congresso Nacional de Família e Tecnologia, que esse é um dos assuntos, claro, e sempre vai ser, porque é um assunto aí que a batata quente está pulando, né? E vários outros interessantes que também vamos discutir. Muito obrigada, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço imensamente, foi uma aula. Aliás, a doutora Patrícia sempre maravilhosa no que tange às suas explanações, a gente ficaria a noite toda ouvindo falar, porque a doutora já domina, né? A cátedra já é da cátedra. Muito obrigada. Não, mas aí também temos que agradecer a participação do doutor Flávio Ricardo, do doutor Eduardo Manzetti, porque isso, senão não teríamos uma discussão, né? Ficaríamos, né? Então, assim, muito importante. Nossa, muito obrigada. Adorei, muito obrigada. Vamos fazer mais, tá bom? Com certeza, estou à disposição. Muito obrigada. Até mais. Tchau.